Estávamos comemorando nosso 25º aniversário de casamento. Até que minha esposa ergueu a taça e disse: "Não posso mais mentir para você. 25 anos juntos. 25 anos de cafés da manhã em silêncio, de brigas por bobagens, de reconciliações sem palavras, de filhos, de trabalho, de domingos à tarde assistindo filmes que nenhum dos dois terminava, de vida real, de rotina, sim, mas também de amor. Um amor calmo, estável, como um rio que não faz barulho, mas nunca para de correr. Naquela noite, estávamos comemorando em grande estilo. O restaurante era o mesmo do nosso primeiro encontro. Havíamos reservado o salão inteiro. Nossos filhos vieram de suas cidades. Nossos amigos, os poucos que ainda restavam da época da universidade, estavam sentados perto do piano. Meu irmão, que sempre foi mais amigo da Ana do que meu, trouxe um vinho caro. Minha mãe, com seus 83 anos, também estava lá, em pé, com sua bengala, seus problemas de saúde e aquele eterno sorriso de quem dizia: "Isso eu não perco por nada." Tudo parecia perfeito. Minha esposa, Ana, estava exatamente como no dia do nosso casamento. Não pelo vestido, nem pela maquiagem, mas pelo jeito que me olhou ao entrar. Como se, por um instante, fossemos apenas ela e eu naquele salão cheio de gente. Comemos bem. Rimos. Os brindes começaram. Os filhos contaram histórias. Um deles, Pablo, lembrou da vez em que dormimos no carro, numa estrada do interior, porque esquecemos de reservar um hotel. Meu sogro, com a voz embargada, disse: "Nem todo casamento sobrevive aos silêncios. O de vocês não apenas sobreviveu, ele se fortaleceu." E então, o momento chegou. Ana se levantou. Tocou suavemente a taça com a colher. Toque, toque, toque. O salão silenciou. Eu me preparei para um discurso daqueles que terminam com todos chorando e se abraçando. Os obrigada por esses anos. Os te amo mais do que nunca. Os valeu a pena. Mas não foi isso. Ana ergueu a taça, sorriu e disse, com a voz firme, quase tremendo: "Não posso mais mentir para você." O silêncio foi absoluto. Eu não entendi. Achei que fosse uma brincadeira. Um drama para chamar a atenção. Uma história engraçada, como da vez em que esqueci nosso 7º aniversário. Algo assim. Mas o rosto dela não era de quem fazia piada. Era o rosto de alguém prestes a arrancar um peso da alma. "Durante esses anos", disse ela, "aprendi a conviver com algo que nunca deveria ter escondido. E esta noite, diante de todos, não consigo mais me calar." Meu estômago se revirou. O riso morreu na minha boca. Minha mãe semicerrava os olhos. Meus filhos se olharam. O garçom parou de servir o vinho. Ana engoliu em seco. A mão tremia levemente. Mas a voz não falhou. "Há mais de 20 anos, tomei uma decisão que mudou o rumo das nossas vidas. E nunca te contei." Todos esperavam. Eu também. Paralisado. "Não foi uma traição conjugal", ela disse rapidamente. "Não é isso. Mas foi uma traição. Não como esposa, mas como mãe. Como mulher. Como alguém que deveria ter te contado antes." Meu coração parou. "Há algo que você deveria saber há muito tempo", disse ela. "E antes que eu morra com isso dentro de mim, vou te contar agora." Então, ela baixou a taça e disse: "Nossa filha não é sua biologicamente." O mundo parou. Não foi o impacto. Foi o jeito. O momento. O público. Foi saber que a mulher com quem compartilhei a cama, o teto, os filhos e o futuro, tinha escondido algo assim por 2 décadas e meia. Olhei para o rosto da nossa filha mais nova. Vi sua confusão. Seu medo. Sua tentativa de entender o que acabava de acontecer. "Como assim? Não é minha?" perguntei. Mas minha voz quase não saiu. "Quando engravidei, eu não tinha certeza. Não foi uma traição emocional. Foi uma confusão. Eu não achei que fosse acontecer. Mas aconteceu. E quando descobri a verdade, você já estava tão feliz, que não tive coragem de te destruir." Minha cabeça girava. Ao fundo, alguém murmurou: "Isso é sério?" Ela me olhou. E eu não vi maldade. Nem orgulho. Apenas medo. E culpa.
Uma culpa tão pesada, que levou 25 anos para ser solta. Juro que te amei todos os dias desses anos, disse ela. Mas eu não aguentava mais. E ali, naquele salão cheio de luzes, música, família e lembranças, tudo desabou. E o que deveria ser uma noite para recordar, virou uma noite impossível de esquecer. Quer saber como essa história termina? Inscreva-se se quiser saber o que aconteceu depois dessa confissão. Porque o que veio depois foi ainda mais inesperado. Lembro que ninguém se levantou. Ninguém aplaudiu. Ninguém soube como reagir. Minha filha mais nova, Lucia, tinha 22 anos. Naquele momento, a vi se encolher na cadeira como se tivesse levado um tiro. Ela não entendia. Ou talvez entendesse demais. O olhar de Ana, sua mãe, não era apenas para mim. Era também para ela. O que você está dizendo? Perguntou Lucia, com a voz trêmula. Ana baixou o olhar. Fechou os olhos. Respirou fundo. Não foi planejado, disse. Não foi com maldade. Eu te amei desde o primeiro dia. Mas biologicamente, você não é filha dele. Meu coração batia tão forte que mal ouvia mais nada. Só um zumbido. Uma pressão nas têmporas. Como se todo o oxigênio do salão tivesse sumido. E de quem eu sou filha, então? Perguntou Lucia. A voz já não era de filha. Era de uma estranha. De alguém ferida. Ana tremeu. Tentou segurar sua mão, mas Lucia recuou. Era um homem do trabalho, disse Ana, quase num sussurro. Foi uma bobagem. Um erro. Algo que aconteceu no momento de fraqueza. Eu não te traí durante anos. Só cometi um erro. E quando soube que estava grávida, já tinha voltado para você. E você, amor, estava tão feliz. Levantei. Fiquei de pé diante dela, ainda com a taça na mão. Sem saber se gritava, se abraçava ou se jogava tudo no chão. E você decidiu se calar, por 25 anos? Eu ia te contar muitas vezes. Juro. Mas você era um pai tão bom, tão dedicado. Como eu ia tirar isso de você? Com a verdade. Gritei. Alguém se levantou atrás de mim. Era Pablo, nosso filho mais velho. Mamãe, o que mais você escondeu? Ana olhou. Dolorida. Perdida. Nada mais. Só isso. Eu juro. E por que contar agora? Perguntou meu irmão, do outro lado da mesa. Porque justo no aniversário. Ana engoliu em seco. Porque eu estou morrendo. Silêncio. O que você disse? Perguntei, quase sem voz. Ana abaixou a cabeça. Começou a chorar. Pela primeira vez desde que começou a falar. Há 3 semanas fui diagnosticada com câncer. Avançado. Sem cura. Me restam meses, ou menos. A taça escapou da minha mão. Caiu no chão. Estilhaçou-se. E por um segundo, ninguém respirou. Eu não queria morrer com isso dentro de mim, disse Ana, agora em lágrimas. Queria que você soubesse a verdade. Que Lucia soubesse. Queria que me vissem com meus erros. Não como uma santa, mas como uma mulher que também falhou. Lucia se levantou e saiu correndo. Eu não a segui. Não conseguia me mover. Ana ficou ali, de pé, sozinha, diante de todos. E sem ninguém para segurá-la, ela desabou. E eu fiquei ali parado, com a vida em pedaços aos meus pés. Sabendo que tinha acabado de perder tudo. A confiança, a paternidade, a certeza, e a mulher que eu amava, embora já não soubesse mais quem ela era. A noite terminou em ruínas. Os convidados foram embora sem se despedir, alguns em silêncio, outros murmurando. As risadas que, 1 hora antes, enchiam o salão, foram substituídas por passos apressados, olhares desviados e uma tentativa desconfortável de não olhar para trás. Eu não conseguia me mover. Ana estava sentada num canto, sozinha, com o rosto entre as mãos. Pablo, nosso filho mais velho, tentou dizer algo, mas desistiu. Lucia não voltou. Saiu correndo. Não sabíamos se tinha ido para casa, para o carro, para o bosque, para qualquer lugar que não fosse aquele. E eu, parado no meio do salão, olhava para o reflexo quebrado da taça no chão. Me pareceu poético,
mesmo na minha raiva. O símbolo de tudo o que tinha acabado de se romper. Naquela noite, eu não voltei para casa. Não conseguia. Fui até o carro, desliguei o celular e dirigi. Sem destino. Sem sentido. Parei num posto de gasolina de madrugada. Pedi um café que não bebi. Tentei lembrar todas as vezes que achei que minha vida era estável. Será que alguma vez Ana me olhou com medo? Será que Lucia disse algo que eu não entendi? Comecei a questionar tudo. E não porque eu procurava provas, mas porque eu precisava encontrar algo que me dissesse que eu não era um completo idiota. Na manhã seguinte, voltei. Ana não estava em casa. Pablo me disse que ela tinha se internado no hospital para iniciar tratamento paliativo. Não um tratamento para se curar, mas para não sofrer tanto. Lucia também não estava. Seu quarto intacto. A cama arrumada. A escrivaninha vazia. Mas havia uma carta. Dobrada. Com meu nome. Abri com as mãos tremendo. Pai. Não sei como te chamar agora. Se pai, se Juan, se nada. Mas tem algo que eu sei. Que foi você quem me criou. Que foi você quem esteve em todos os aniversários, em cada choro, em cada prova, em cada dor. Que foi você quem me ensinou a andar de bicicleta, a me defender, a não me calar. E por isso, mesmo que hoje eu esteja quebrada, você continuará sendo meu pai. Mas eu preciso de tempo. Não para te odiar, porque você não fez nada de errado, mas para entender por que a mamãe nos deixou viver com uma mentira tão grande. Estou na casa da Clara. Voltarei quando puder. Só queria que soubesse que eu não te odeio, mas também não sei mais quem eu sou agora. Chorei. Chorei com uma mistura de raiva, dor, alívio e orgulho. Minha filha me perdoou antes mesmo de eu conseguir me perdoar. Antes de eu decidir se ainda queria ser pai dela. Ela já tinha decidido por mim. Mas ali, a história não acabava. Porque naquela mesma tarde, quando fui ao hospital ver Ana, encontrei algo que eu não esperava. Ela estava na cama. Mais pálida. Mais magra. Mas com os olhos abertos. Quando me viu entrar, sorriu. Um sorriso misturado com tristeza e paz. Obrigada por vir, disse ela. Eu não sabia o que dizer. Lucia me escreveu, acrescentou. Disse que ainda não está pronta para falar comigo. Que não sabe se um dia vai estar. E eu entendo. Por que você fez aquilo daquele jeito, Ana? Perguntei. Por que em público? Por que daquela forma? Seus olhos se encheram de lágrimas. Porque eu sou covarde. E porque não me sentia digna de te dizer aquilo sozinha. Quis estar diante de todos, para não ter como fugir. Porque, se fosse só entre nós dois, você me olharia com esses seus olhos. E eu não teria coragem de dizer nada. Doía. Mas eu entendi. Há mais alguma coisa que eu não saiba? Ana engoliu seco. Me olhou. E disse. Sim. O quê? E aí veio o segundo golpe. Um que já não me destruiu, mas me deixou sem palavras. Ana ficou em silêncio. Me olhou. Devagar. Firme. Já não era a mulher trêmula da noite anterior. Tampouco a esposa arrependida que se desfazia diante de todos. Era outra. Era uma mulher que tinha perdido o medo, porque sabia que não tinha mais nada a esconder. O que mais eu não sei? Repeti. Ela engoliu em seco. Movimentou os dedos sobre o lençol. E então, disse um nome. Luiz. Não reconheci o nome de imediato. Minha mente procurava onde encaixar aquele nome no nosso passado. Um amigo antigo? Um colega? Um ex-namorado? Quem é Luiz? Foi o homem com quem aconteceu. O pai biológico da Lucia. Meu peito apertou. Aquele do trabalho? Sim, mas não foi só uma noite. Sentei-me. Ela falava devagar, mas sem hesitar. Foi durante os meses em que você estava em Madrid, a trabalho. Eu me sentia sozinha, desgastada, presa entre fraldas e boletos. Luiz me escutava, me fazia rir, me lembrava de uma versão de mim que eu achava que tinha perdido. Ela baixou o olhar. Não me apaixonei por ele, mas me apaixonei pelo que eu sentia sobre mim mesma quando estava com ele. Doía ouvir isso, mas eu não podia interrompê-la. Eu precisava saber tudo. Ele sabe que Lucia é filha dele?
Não, disse ela. Nunca contei. Terminamos pouco antes de eu descobrir a gravidez. Quando vi o quanto você estava feliz. Eu não consegui. Você não conseguiu, ou não quis? As duas coisas. Ela suspirou. Mas não é por isso que pedi para te ver. Eu a olhei, sem entender. Então é porque... Luiz voltou a me procurar há 2 anos. Um arrepio percorreu meu corpo. O quê? Eu já sabia do câncer. Estava fazendo exames. Ele me encontrou pelas redes sociais. Disse que tinha sonhado comigo. Que sentia que precisava me ver. Levantei. Está dizendo que se encontraram? Ela assentiu. Uma única vez. Em uma cafeteria. Eu disse que não podia contar nada. Que minha vida era outra. Mas ele insistiu. Me perguntou se eu tinha filhos. Se ele poderia ter sido pai sem saber. E o que você respondeu? Que não. Que ele não tinha filhos. Levei as mãos ao rosto. Andei pelo quarto. Então você o protegeu. Deu paz a ele, enquanto tirava a nossa. Não foi isso, disse ela. Foi pânico. Foi instinto. E sim, foi covardia. Mais uma. Ele ainda te escreve? Não. Me bloqueou pouco depois. Acho que ele sentiu que havia algo, e não quis insistir. E você pretende contar a verdade? Ana ficou em silêncio. Não sei. Se eu contar, Lucia vai saber também. E não sei se ela precisa, agora, de mais confusão. Ou de mais raízes novas que a façam se perder. Eu não sabia o que responder. Não estava preparado para mais uma traição. Mas, ao mesmo tempo, senti que aquilo não era apenas mais uma traição. Era uma decisão desesperada. Uma corrente de erros. Uma mulher que não soube sair de um labirinto que ela mesma criou. E que cada vez tinha menos saídas. Antes de sair do hospital, ela me disse: não espero que você me perdoe. Mas quero te pedir uma última coisa. Qual? Quando eu não estiver mais aqui, cuide da Lucia. Mesmo que ela te afaste. Mesmo que ela duvide. Mesmo que um dia ela queira procurar o outro. Não a deixe sozinha. Virei para sair. E disse, sem olhar para trás: não precisa me pedir isso. Porque, se há algo que ainda tenho claro no meio de tantas mentiras, é que Lucia, para mim, sempre será minha filha. E ninguém pode mudar isso. Inscreva-se se quiser saber como termina essa história. Porque o maior perdão não é o que se pede. É o que alguém tem coragem de dar, mesmo quando não foi solicitado. 2 dias depois, Lucia voltou. Não ligou. Não avisou. Simplesmente apareceu em casa com uma mochila, os olhos vermelhos e a voz apagada. A mamãe está? Está no hospital, respondi. Decidiu começar o tratamento, mesmo que paliativo. Lucia assentiu, sem emoção. Entrou. Sentou-se no sofá. E, por um instante, voltou a ser minha filha de sempre. A que me pedia chocolate quente depois da escola. A que dormia abraçada a mim quando tinha febre. A que corria até a porta quando eu chegava tarde do trabalho. Como você está? Perguntei. Não sei, respondeu. Ainda parece que isso tudo é um sonho. Como se eu fosse acordar a qualquer momento e a mamãe dissesse que foi uma piada estúpida. Quem dera fosse, murmurei, baixando o olhar. Houve um silêncio longo. Muito longo. Até que ela falou. É verdade que eu não sou sua filha biológica. Não consegui responder. Apenas assenti com a cabeça. E você sabe quem é? Sua mãe me contou há alguns dias. O nome dele é Luiz. Alguém do trabalho. Antes de você nascer. Você o conhece? Não. Só de nome. De uma história que ela me contou. Quebrada. Como tudo agora. Lucia ficou em silêncio. Mordia o lábio. E se eu quiser conhecê-lo? Essa frase me atravessou como uma lança. Não porque eu não entendesse, mas porque me assustava. Muito. Você tem o direito de fazer isso, disse, com todo o esforço do mundo. É a sua história também. Não posso te impedir de procurá-lo. E se, quando eu o encontrar, sentir que sou mais parecida com ele do que com você? Então vamos saber, respondi. Mas eu não te criei por obrigação. Te criei porque te amava. Porque você era minha filha,
com meu sangue ou sem ele. Lucia se aproximou. Me abraçou forte. Você é meu pai, disse ela, me apertando. Isso não vai mudar. Mas eu preciso saber de onde venho. Não por você. Por mim. Mais tarde, no quarto dela, encontrei uma caixa de fotos aberta. Ela estava olhando o álbum da infância, tocando as fotos com os dedos, como se tentasse encontrar sinais, semelhanças, marcas genéticas, qualquer coisa que lhe desse alguma certeza. Você sabe se ele sabe de mim? Sua mãe disse que não, que nunca contou, apesar de tê-lo visto recentemente. Lucia me olhou, surpresa. Recentemente, assenti. Ela disse que foi só uma vez, que ele apareceu do nada, que teve a chance de contar, e não contou. Lucia voltou a olhar as fotos. E então disse algo que me quebrou. Então ela me tirou isso também. A chance de escolher se eu queria conhecê-lo. Eu não consegui responder. Porque era verdade. Naquela noite, Lucia procurou Luiz nas redes sociais. Não demorou para encontrá-lo. Ele era casado. Tinha um filho pequeno. Morava em outra cidade. O que você vai fazer? Perguntei. Nada. Ainda não. Por quê? Porque eu não quero que a mamãe morra sabendo que eu corri atrás dos erros dela antes de poder olhar nos olhos dela. E, no dia seguinte, ela foi ao hospital. Entrou sozinha no quarto. Ana estava acordada. Respirava com dificuldade, mas ao vê-la, sorriu. Lucia não disse muita coisa. Apenas se aproximou e disse: Eu não estou pronta para te perdoar, mas estou pronta para te escutar. Ana chorou. E, pela primeira vez desde a confissão, não chorou por culpa. Chorou por alívio. O hospital cheirava desinfetante e flores frescas. A contradição. Há tentativas de paz num lugar onde todos sabem que já é tarde demais para curar. Mas nunca é tarde para tentar sarar. Lucia sentou-se ao lado da cama. Ana, enfraquecida, tinha os olhos fundos. Mas havia algo novo em seu rosto. Presença. Ela finalmente não estava mais fugindo. Finalmente não mentia. Estava, pela primeira vez em anos, sendo ela mesma. Mãe, disse Lucia, rompendo o silêncio, preciso saber de uma coisa. E quero que não me responda como mãe. Quero que me responda como mulher. Ana assentiu. Foi difícil mover a cabeça, mas ela conseguiu. Por que você fez isso? Mentir para você? Não. Por que não me deu a opção de saber a verdade antes? Ana olhou para o teto. Respirou fundo. Porque eu tinha medo. Medo de que, ao saber, você deixasse de me amar. Medo de que sentisse que eu não era suficiente. Medo de que buscasse algo lá fora. E não voltasse mais. Lucia engoliu em seco. E agora? Agora, sei que te subestimei. E também me subestimei. A conversa fluiu. Pela primeira vez em anos, sem filtros. Lucia perguntou sobre Luiz. Sobre a gravidez. Sobre por que ela não o procurou quando soube do câncer. Sobre por que o viu. E mesmo assim ficou em silêncio. Ana respondeu tudo. Sem desculpas. Dizendo o mais difícil. Não fiz porque não fui corajosa. Você acha que ele gostaria de me conhecer? Ana ficou alguns segundos em silêncio. Acho que sim. Mas não pelo que você possa oferecer a ele. E sim porque tenho certeza de que, em algum canto da vida dele, falta alguma coisa. E ele nem sabe o que é. Lucia abaixou o olhar. Depois levantou. E se você o visse de novo, você o amaria? Ana sorriu. Um sorriso frágil. Não. Porque eu já não sou mais aquela mulher. E porque aprendi a amar o homem que escolheu ficar. Seu pai. Mesmo sem fazer tudo certo, ele fez tudo com amor. E então, Lucia disse algo que nem Ana esperava. Mãe, quero que você escreva uma carta. Uma carta para ele. Para Luiz. Ana olhou, sem entender. Quero que escreva contando tudo. Sua história. A minha. O que aconteceu. E quero que assine. Não sei se vou entregar. Não sei se vou procurá-lo. Mas se um dia eu fizer isso, quero que a verdade venha de você. Ana se emocionou. As mãos tremiam. Mas ela assentiu. Vai fazer isso? Vou. Lucia se levantou. Beijou a mãe na testa.
Não te prometo perdão imediato, disse. Mas te prometo que nunca mais vou me calar. E Ana sorriu. Porque aquela frase era tudo que ela nunca conseguiu dizer. Quando Lucia saiu do quarto, me abraçou em silêncio. Eu precisava disso, me disse. E como se sente? Não melhor, mas menos despedaçada. Naquela noite, encontrei Ana escrevendo uma carta longa, manuscrita, com pausas, com lágrimas. Ela me olhou e disse: obrigada por não ter ido embora. E eu respondi: eu não fiquei por costume. Fiquei porque, mesmo quebrada, você ainda é o meu lar. 3 dias depois, Ana terminou a carta. Não me pediu para ler. Não perguntou se eu queria. Apenas a dobrou, colocou num envelope branco sem destinatário e entregou a Lucia. É sua decisão o que fazer com isso, disse. Não te dou por culpa, nem por redenção. Te dou porque quero que, se um dia decidir procurá-lo, tenha algo mais do que um nome. Lucia recebeu com as 2 mãos. Não abriu. Não disse nada. Apenas guardou na mochila e ficou ali, sentada, olhando para a mãe como se a visse pela primeira vez. E talvez visse. Talvez aquela fosse a primeira vez que via Ana sem maquiagem emocional. Sem o disfarce de mãe perfeita. Sem a necessidade de fingir nada. Naquela noite, fiquei a sós com Ana. Ela tinha dormido mal. Era visível. Mas não reclamava. Quer que eu entregue, se Lucia não o fizer? Perguntei. Ela balançou a cabeça negativamente. Não. Você já carregou o suficiente. Se ele for saber a verdade, que seja por ela. Não por você. Nem por mim. E se ela nunca entregar, então ela viverá sabendo que pôde fazer isso. E que escolheu não fazer. Isso também faz parte de crescer. Era difícil vê-la naquela cama. Ana sempre foi fogo. Personalidade forte. A primeira a responder. A última a pedir desculpas. Agora parecia outra. Mais leve. Mais humana. E foi ali, olhando para ela em silêncio, que eu entendi algo. Durante todo esse tempo, eu esperei por um pedido de desculpas perfeito. Um que limpasse tudo. Um que me devolvesse o passado intacto. Mas a verdade é que desculpas assim não existem. Às vezes, tudo que temos são fragmentos. Pedaços quebrados de uma história que não pode ser consertada. Mas que pode, sim, ser compreendida. Lucia começou a visitar o hospital com frequência. Não mais para confrontar, mas para compartilhar silêncios. Para segurar uma mão. Para passar um lenço quando as lágrimas vinham de repente, sem motivo. E, numa dessas visitas, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Lucia tirou a carta da mochila. Ficou olhando para ela por um longo tempo. Depois olhou para a mãe e perguntou: você gostaria que ele soubesse de mim, mesmo que eu não o procurasse? Ana olhou. E, depois de alguns segundos, respondeu: sim. E se ele não me quiser na vida dele? Então, filha, será o erro dele, não o seu. Naquela noite, quando Lucia foi embora, Ana segurou minha mão. Se algo me acontecer, sussurrou, promete que vai guardar essa carta. Que vai mantê-la em um lugar seguro. Eu prometo. E promete que, se ela nunca tiver coragem, você também não vai forçar? Nunca vou forçar. Guardei a carta numa caixa de madeira. A mesma onde estavam os primeiros desenhos dos nossos filhos. Fotos antigas. Coisas que não valem nada para o mundo. Mas que para nós eram tudo. Envolvi em papel. Coloquei uma nota. Só abra se for sua decisão. E guardei como quem guarda um legado. Não um segredo. Um ponte. Porque, às vezes, não se trata de consertar o passado, mas de dar ao futuro a chance de escolher o que fazer com ele. Os médicos foram claros. O câncer não respondia mais. O corpo tinha feito o que podia. E Ana, também. Nos deram uma estimativa. 1 semana, talvez 2. Mas não disseram como se fosse uma sentença. Disseram como se fosse uma permissão. Uma permissão para fazer o que muitos não conseguem. Se despedir a tempo. Ana não pediu nada estranho. Não pediu viagens. Nem flores. Nem discursos. Pediu uma tarde com os filhos.
Uma noite com suas músicas favoritas. Um café da manhã com churros, mesmo que não pudesse comer mais do que uma mordida. E pediu que não falássemos mais da carta. Que não voltássemos ao passado. Já disse tudo, ela nos falou. O que resta agora, não precisa de palavras. Lucia vinha todos os dias. Pintava as unhas dela. Lia em voz baixa. Colocava música nos fones de ouvido quando as enfermeiras a deixavam sozinha. E, numa dessas noites, enquanto eu ajeitava os lençóis, ouvi algo que me quebrou e me reconstruiu ao mesmo tempo. Lucia disse: "Eu te perdoo." Ana não respondeu, mas chorou, e apertou sua mão. E, nesse gesto, toda a história ganhou um novo significado. Na última noite, Ana me pediu para ficar sozinho com ela. As crianças já tinham ido. O quarto estava na penumbra. "Você tem medo?" Perguntei. "Não", disse ela. "Eu tenho paz. E arrependimentos? Claro. Mas também tenho algo que pesa mais do que todos eles." "O quê?" "Gratidão. Porque você ficou. Quando teria sido mais fácil ir embora, você ficou." Sentei ao lado dela. "E sabe qual foi a coisa mais corajosa que você fez?" Ela me perguntou. "Qual?" "Não se vingar. Não me expor. Não transformar meu erro na sua bandeira." "Eu não fiz por você", respondi. "Fiz por mim. Porque eu não quero me tornar o mal que fizeram comigo." A respiração de Ana começou a ficar mais curta, mais espaçada. E antes de fechar os olhos, ela disse: "Obrigada, por me dar um final digno. Um que eu não merecia, mas que precisava." Segurei sua mão. E não disse nada, porque já não era necessário. Ela morreu ao amanhecer. Sem dor, sem barulho, com a carta da filha guardada. E sua história, finalmente contada. Lucia não chorou no dia do enterro. Não na frente de ninguém. Apenas quando chegou em casa. "Você acha que ela realmente partiu em paz?" me perguntou. "Sim", respondi. "Porque ela te ouviu perdoá-la." "E você?" "Eu ainda não sei. Vai perdoá-la um dia?" "Talvez." Lucia se aproximou e me abraçou. "Pois quando fizer isso", disse ela, "talvez consiga também se perdoar." E foi aí que eu entendi. Não se tratava apenas de perdoar o que ela me escondeu, mas também de me perdoar pelo que eu não vi, pelo que permiti, pelas vezes em que preferi não perguntar, porque a traição não começa com o ato, começa com o silêncio. 2 meses se passaram desde que Ana faleceu. Não houve homenagens, nem cerimônias tardias. Apenas uma estranha calma. Um silêncio que já não doía, mas ainda pesava. Lucia voltou às aulas. Eu voltei à minha rotina, desajeitado, como se a vida fosse uma roupa que já não me servia bem. Tudo parecia igual, mas nada era o mesmo. E a carta? A carta ainda estava na caixa, esperando. Até que, um dia, sem avisar, Lucia veio me ver com os olhos brilhando. "Pai", disse ela, "quero entregar." Eu não precisei perguntar a quem. Sabia que ela vinha observando o perfil dele nas redes. Sabia que tinha o endereço, a cidade, até o número do escritório onde Luiz trabalhava. Mas ela nunca tinha dito em voz alta que faria isso. "Tem certeza?" "Não. Mas acho que nunca vou ter. E mesmo assim, quero fazer." Assenti. Não com medo. Com respeito. "Quer que eu vá com você?" "Não", respondeu. "Quero fazer sozinha. Mas se eu não voltar em paz, te prometo que venho contar tudo." Naquela manhã, Lucia pegou um trem. Levava a carta na bolsa. Uma cópia da certidão de nascimento. E uma foto dela com Ana. Não levava provas. Levava história. Luiz morava nos arredores de Zaragoza. Lucia o encontrou no escritório, prestes a sair. As mãos dela tremiam quando perguntou: "O senhor é Luiz H?" Ele respondeu que sim, com educação, sem reconhecê-la. Lucia respirou fundo. "Talvez o senhor não se lembre, mas minha mãe se chamava Ana G. O senhor a conheceu há mais de 20 anos. E acho que sou sua filha." Luiz não disse nada, apenas empalideceu. Ela lhe entregou o envelope. "Aqui está tudo."
Não vim exigir nada. Só precisava saber se eu existia. E que o Senhor soubesse também. Ele a olhou, com os olhos muito abertos, sem negar, sem confirmar, ainda. E antes que ele dissesse qualquer coisa, Lucia acrescentou: não estou aqui por uma resposta. Estou aqui para encerrar uma pergunta. E foi embora. Naquela noite, ela voltou para casa. Entrou, deixou a mochila no chão e me abraçou sem dizer uma palavra. Como foi? Estranho, mas bom. E ele acreditou, mesmo sem dizer. Vi no rosto dele. E você? Como está? Lucia me olhou. Já não era mais uma menina confusa. Era uma mulher que havia atravessado um portal. Estou em paz, disse ela. Gostaria de vê-lo de novo? Não sei. Mas se eu for, será porque eu quero. Não porque me falta algo. Mas porque agora eu já tenho tudo claro. Ela apertou minha mão. E você continua sendo meu pai. Naquela noite, dormi como não dormia havia meses. Porque entendi que ser pai não é uma condição genética. É uma decisão diária. E que, apesar de tudo, eu fiz o meu melhor. Mas antes de dormir, abri a caixa mais uma vez. A carta ainda estava lá, com o bilhete da Ana. Eu a li pela primeira vez. E, no final, Ana tinha escrito: se você está lendo isso, é porque escolheu a verdade. E eu, que passei a vida escondendo-a, só posso te agradecer por tê-la sustentado sem destruir todos nós. O aniversário de 26 anos chegou. Sem velas, sem brindes, sem discursos. Só eu, no mesmo restaurante, na mesma mesa, com uma taça de vinho à minha frente, e uma cadeira vazia. Pode parecer triste, e talvez fosse, mas também era justo. Eu estava ali não para repetir o que aconteceu, mas para fechar o que ficou pendente. Tirei um papel do bolso. Não era a carta da Ana. Era a minha. Uma carta que nunca li em voz alta. Uma que escrevi para ela, quando soube que já não poderia mais me ouvir. E comecei a lê-la, em silêncio, mas com o coração gritando: Ana, você foi o amor da minha vida. Também foi a ferida mais profunda. Você mentiu para mim. Você falhou. Mas também me escolheu. Mesmo quando não merecia, você ficou. Não sei se te perdoei por completo. Mas sei que parei de te odiar. Porque entendi que você também foi vítima dos seus próprios silêncios. Hoje celebro um aniversário diferente. Não de casamento. Não de casal. Hoje celebro que, apesar de tudo, nossa história não terminou em ruínas. Terminou, na verdade. Quando terminei, levantei a taça. Brindei em silêncio. Por ela. Por mim. Por Lucia. Por tudo que não soubemos fazer certo. Mas também por tudo que, mesmo no meio do desastre, conseguimos fazer com dignidade. Lucia não quis comemorar aquele dia. Mas me ligou à noite. Está bem? Sim, respondi. Melhor do que eu imaginava há um ano. Eu também. Pausa. Sabe o que eu pensei hoje? Me disse. O quê? Que não quero viver com medo de repetir os erros da mamãe. Mas também não quero viver com o ressentimento de tê-la enterrado sem entendê-la. Então, filha, respondi, você já está um passo à frente de todos nós. A carta para Luiz nunca mais foi aberta. Não sei se Lucia vai entregá-la algum dia. Não sei se ele vai responder. E, sinceramente, já não me importa. Porque o que a gente precisava não era encerrar com justiça. Era encerrar com sentido. E a gente conseguiu. O verdadeiro legado da Ana não foi a mentira. Foi o que fizemos com ela quando ela veio à tona. Porque às vezes, a verdade não cura imediatamente. Não reconstrói tudo. Não devolve o que foi perdido. Mas ela abre espaço. Espaço para respirar. Para recomeçar do zero. Para olhar nos olhos. E não baixar a cabeça. E se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está sozinho. Todos temos histórias com rachaduras. Todos já amamos alguém que não era perfeito. Todos já silenciamos coisas por medo. E todos, em algum momento, precisamos levantar uma taça e ter coragem de dizer: eu não posso mais mentir. Inscreva-se se essa história te tocou de alguma forma.
porque ainda existem muitas histórias que precisam ser contadas. E muitas verdades que, quando enfim são ditas, libertam mais de um. E se você não quer que algo assim aconteça com você, comenta: eu escolho a verdade. Porque essa frase, mesmo que doa, é o começo de tudo que pode, de fato, curar.